Rafael Lessa, mais conhecido como Pastor Rafão. É casado com a Ruth Lessa e pai do Daniel e da Letícia. Ele exerce seu ministério na Igreja Sara Nossa Terra, no Rio de Janeiro, onde lidera a Sara Recreio. Escritor e palestrante. Também é autor do projeto Pai de Aluguel, criado para comunicar acolhimento, paternidade, esperança e fé. Seu ministério é marcado por uma comunicação simples e próxima, pelo cuidado com pessoas e por uma mensagem que alcança a vida real. Agora, recebam com muito barulho, Pastor Rafão! Gente, eu vou querer voltar aqui mais vezes, hein? Pastor, é claro que estamos muito felizes e alegres com sua presença, mas tivemos um combinado ontem com o pastor Rafa Ramos, né? De fazer essa recepção aí com essas palmas. Ah, foi ele? Foi. Ele é meu... Eu ia falar que ele era meu ídolo, mas não pode ter ídolo. Foi um fantástico dele. A gente fez esse combinado com ele e ficou bonito, viu? Ficou bonito, ficou bonito. Bom, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer receber o senhor. Senhor? Não vou falar o senhor, né? É prazer recebê-lo aqui. Agora pastor Rafão, agora bispo, né? Mas, como ele disse, quer ficar mais jovial, então chama de pastor e tal. Então, nós tivemos a apresentação ali dele, mas queria saber se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa nessa sua apresentação. Para a galera que não te conhece, que está te conhecendo hoje, o que você gostaria de acrescentar nessa apresentação? Em primeiro lugar, que eu estou apaixonado por essa igreja, acho que é importante. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, feliz e agraciado. Então, saibam que guardarei com carinho a alma de vocês. E o que eu sou? Eu vou contar um pouco da minha história aqui, então aguardem. Já estou valorizando a pregação, entendeu? Mas agora que eu vou contar, me apresentar para vocês. Mas eu quero falar, eu sou publicitário, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou brasiliense, nasci lá em Brasília. Fui ordenado pastor com 27 anos, né? Então vai fazer 20 anos que eu estou nessa função. E tive o privilégio e a honra, né, de agora estar sendo ordenado bispo, né, mais responsabilidades, né, não que eu não as tivesse antes, mas agora realmente eu creio que é um novo tempo, né, e é isso, estou apaixonado por pessoas, apaixonado por Jesus, apaixonado porque eu tenho vivido em Cristo, estou apaixonado por minha família, eu acho que eu sou apaixonado por tudo, então é isso, essa é a minha marca, paixão, alegria, é uma fé contagiante, apaixonante, e é isso, esse sou eu. Que bom. Eu vi lá no seu Instagram, quando eu comecei a seguir você, que você liderou jovens e adolescentes. Quanto tempo, pastor? Por muito tempo. Desde quando eu cheguei na igreja, fui apaixonado por isso. Eu queria ser da oração. Só que o pessoal olhava o meu perfil e falava assim, cara, você não combina com oração. Você tem mais cara de criança, vai cuidar das crianças. E voltava a cuidar das crianças. E a primeira função que eu tive na igreja foi cuidar dos juniores da minha igreja. Era a galera de 9 a 12 anos na época. E aí eu comecei liderando eles, e foi revolucionário, né? Graças a Deus ali eu me apaixonei por esse projeto, né? Então comecei com a galera de 9 a 12 anos, depois eu fui trabalhando, cheguei na igreja adolescente, me converti com 18 anos, e aí eu fui com 15 anos, então comecei já esse trabalho de liderança da turminha. Então fiz agora 47 anos, apesar de não parecer, né? Parece que eu tenho 46, né? Então eu estou nesse processo agora de... marcando, né, esse marco dos 30 anos de liderança de juventude, adolescência. Uau. E se você tivesse um conselho para dar para essa galera, olhando para os jovens e adolescentes agora, qual seria o seu conselho, depois de toda essa experiência liderando esse povo? Ama o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu amor, né, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Realmente coloque Ele em primeiro lugar na sua vida e o resto Ele faz, né? Busca o Senhor em primeiro lugar, né, e Ele acrescenta todas as coisas. Então, assim, eu falo isso realmente, sabe? Eu antigamente tinha muito medo de direcionar os jovens. Cara, entrega
Jesus, viva a sua vida cheia de Deus e deixe que Ele tome conta dos seus caminhos. Eu ficava, não, procure uma boa faculdade, resolva a sua vida, Deus quer que você cresça. E, na verdade, eu vi pessoas ao longo dos meus anos conquistando coisas grandiosas, terrenas, e deixando o reino de Deus do lado. A maturidade tem me ensinado, cara, que o caminho realmente é você seguir, realmente, se Deus te chamou para o ministério, vá para o ministério, se Deus te chamou para ser grande na sua profissão, seja grande na sua profissão, o ministério é uma opção sim, viver a vida para Jesus é uma opção sim, então vá, viva a sua vida com Deus realmente de forma intensa, e você vai ver que no final da sua vida, você vai ter vivido uma vida com propósitos inimigos do ser humano, né? Eu costumo falar que o nome da virtude que eu tenho tentado construir na minha vida chama constância. E o homem e a mulher constante, essa vai ser uma pessoa bem-sucedida. Então, eu creio que tudo tenta tirar a gente do propósito, do caminho que Deus tem para a gente. Então, tudo tenta nos distrair de ter um casamento bem-sucedido, de ter uma família bem-sucedida, de ser um pai, uma mãe bem-sucedida, um profissional bem-sucedido. O mundo inteiro, são tantas coisas chamando a nossa atenção, então a gente tem que ter o foco muito certo naquilo que a gente quer. E eu creio que esse seja o sucesso. Seja para um pastor, seja para um funcionário de uma empresa, um empresário, um empreendedor, não importa a posição onde que você esteja, a constância hoje em dia é o maior desafio que a gente tem que ter e é o segredo do sucesso de quem quiser ir longe na vida. E para a gente terminar essa parte e partir para a mensagem, o senhor tem algum sonho? Sim. Meu sonho é público e notório. Eu tenho 2 sonhos. Meu sonho é pregar um dia no Maracanã. Meu sonho é pregar no Maracanã. E eu vou conquistar ele, Amém. em nome de Jesus. Em nome né? de Jesus. O projeto Unidade surgiu do desejo. Quando juntaram-se alguns garotos, que nós tínhamos o sonho comum, eu e a Diel, de pregar um dia no Maracanã. E como que o pessoal de Curitiba estava fazendo algo na Arena da Baixada, a gente falou, vamos juntar gente, vamos fazer isso no Maracanã, porque a gente vai chegar lá. E a gente tem esse projeto de chegar no Maracanã. Então, esse é meu sonho. chegar. Depois disso, eu vou para a Índia, fazer missões na Índia, entregar minha vida lá, terminar minha vida na Índia, em nome de Jesus. Então, orem por mim, porque eu quero ir, a minha esposa não quer. Ela não gosta muito dessa ideia do pessoal meio pegajoso, né? O pessoal com hábitos de higiene um pouquinho diferentes, mas ela fala que comigo ela vai cumprir o sonho de Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Amém. novamente. Vamos orar. Amém. Agora chegou aí o púlpito de perfume. Meu Deus. Nem Salomão em toda a sua glória. Nem ele, em toda a sua glória e esplendor. Eu vou até arranjar, eu já falei para o pessoal lá da minha igreja, que o nome do nosso evento de jovens chama Arena. É quase aroma. Viu? Se vocês não forem usar mais, eu tiro aqui o oma, boto um ena e arena e a gente usa lá. Tá lindo isso aqui, gente. Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido fiel na vida do teu filho. Obrigada porque o Senhor o trouxe em paz. Obrigada porque Ele está aqui disponível para falar do teu amor mais uma vez, para trazer para nós a mensagem que o teu Espírito falou ao coração dele. Amém. Deus. Que o Senhor abençoe a casa dele, a família, a igreja e tudo aquilo que leva o nome dele, e que ele continue sendo uma pessoa constante, íntegra e servindo ao Senhor. Amém. Com excelência. Pai, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais e que seja uma noite de salvação e transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, obrigado. Estou feliz demais de estar aqui, honrado por esse convite. Pastor Davidson, né, meu amigo de Legendários, quero vir aqui dar um recado para você. Minha igreja está sempre aberta para você. Conta com a minha igreja, conta com o nosso apoio, conta com o que a gente precisar. Né? Que Deus esteja sempre nos unindo e usando realmente a nossa igreja. Eu amo o projeto Legendários, a minha família ama, nós somos transformados e impactados por esse projeto. Então, quero aqui publicamente dizer o meu apoio e que nós estaremos juntos nessa caminhada aí dos Legendários. Gente, hoje estou muito feliz. Eu posso ficar bem à vontade? Que eu estou bem à vontade aqui. Posso? Porque é congresso de adolescentes, de jovens e também, porque eu estou tão em casa aqui no Geração Eleita, gente. Se eu não tivesse minha igreja lá no Recreio, eu ia estar aqui em Belfort Roxo, nessa igreja. Que igreja legal que vocês têm, gente. Vocês tinham que ter me chamado antes. Por que chamaram só agora? Estou chateado aqui. Mas Deus tem o tempo certo também. Eu creio que esse aqui foi o tempo certo, foi o melhor tempo. Então, estou bem à vontade. Vamos colocar, então, 2 Coríntios 2,14. É o tema desse congresso.
chamado aroma, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não vou me alongar muito, gosto de falar muito, mas vou ser breve hoje. Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo, e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Amém? Esse que é o sonho do apóstolo Paulo. Onde que a gente vai, a gente passa essa fragrância, que as pessoas sintam Jesus em nós, que a gente realmente, mesmo no ambiente que de repente está em estado de putrefação, está no estado realmente enfim, desgaste, o nosso bom perfume de Cristo é sentido por conta daquilo que nós carregamos. Verso 15. Porque para Deus nós somos o que, gente? O aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. 16. Para estes nós somos cheiro de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Eu aqui estou hoje com uma missão. Hoje a minha missão, que eu falei para Deus, que eu queria vir para cá para um objetivo. Quando eu vi o Rafa pregando nisso aqui ontem, eu falei, gente, coisa mais linda. Mas isso aqui tem parecido com muito do que a igreja tem sido nesses dias. Uma embalagem linda, como essa daqui, e que nós gostamos de mostrar como nós estamos lindos, mas hoje... E o meu objetivo com essa palavra, como eu estava falando, é realmente destapar esse vidro aqui e fazer com que esse cheiro inunde todo esse lugar, inunde Belfort Roxo, inunde a Baixada, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil, as nações. Hoje, em nome de Jesus, feche seus olhos. Deus, hoje, em nome de Jesus, nós estamos aqui com um objetivo, Deus. Nós queremos, Deus, não mais sermos, Deus, pessoas que têm um potencial tão grande, nós temos algo tão grande dentro de nós, mas que as pessoas ao nosso redor não estão sentindo esse aroma. Deus, que nesses dias você esteja nos despertando. Deus, que hoje, Deus, ainda nesse tipo de congresso, eu creio que isso foi uma direção dada pelo Senhor para nós, porque o Senhor tem uma obra para fazer nessa igreja, na vida de cada pessoa que aqui adentrou. Eu te louvo porque o Senhor trouxe as pessoas certas, no momento certo, no dia certo, para ouvir essa palavra, para que algo seja realmente liberado aqui nos corações e nas vidas que aqui estão. Eu creio, Deus, que aqui uma coisa nova está sendo formada. Eu creio, Deus, que realmente algo está sendo destampado e que esse perfume vai exalar, Deus, por quilômetros e quilômetros e quilômetros, e muitas vidas serão salvas em nome de Jesus. Amém, amém? Graças a Deus. Então, gente, está começando, primeira vez que eu vim aqui, eu tenho que me apresentar, porque todo bom relacionamento começa com uma apresentação. Então, eu vou contar um pouco sobre mim, depois vou para as Escrituras e depois eu volto para a minha vida de novo. Eu sou Rafael Lessa, como eu estava falando para vocês, eu sou de Brasília. Alguém conhece Brasília, o Distrito Federal aqui? Conhece bem? Vocês conhecem Brasília, gente? Que chique. Você morava lá? Ixi, eu cresci lá, brincadeira, eu sou de lá, mas cresci aqui. Eu vivi, na verdade, 27 anos em Brasília, mas eu nasci no Cruzeiro Velho. Nasci no Cruzeiro. O Cruzeiro Velho, lá onde que eu nasci, isso nos anos... vergonha, 79, onde que eu nasci? Nos anos 70, era um lugar, digamos assim, periférico. Brasília tinha o plano piloto, ainda tem o plano piloto, e tudo que não é muito plano piloto se torna meio, aqui no Rio a gente falaria que seria subúrbio. Então, nasci no Cruzeiro Velho. Cruzeiro Velho, naquela época, esse bairro era composto basicamente, ainda é composto por casas, não tem apartamento, apenas casas, onde moravam os soldados e os cabos do exército que serviam ali no setor militar urbano. Então, era um setor que boa parte era assim, outros eram profissionais liberais. Então, eu tinha como amigos o filho do borracheiro, o filho do pipoqueiro, pessoas de uma classe média até baixa. Era esse o pessoal que eu convivia. Meus pais, eles começaram a trabalhar a vida deles nas lojas americanas. Meu pai era do estoque, a minha mãe, caixa. Foi assim que eles se conheceram. E minha vida foi seguindo, não tínhamos grandes luxos, mas era essa a vida que nós tínhamos. Meus pais, com o passar do tempo, foram fazendo concurso público. Lá em Brasília a oferta era muito grande na época, eles passaram para o Banco do Brasil. Então, nesse momento, foi um momento onde eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, que eu me lembro dessa história. 7 anos, ali a vida começou a melhorar um pouquinho, mas ainda assim, eu queria andar igual os meus amigos do bairro.
E os meus amigos, eles faziam algumas coisas para conseguir ganhar mais dinheiro. E eu olhava aquilo e falava, cara, eu quero brincar com eles também. E meus amigos, então, alguns deles vigiavam o carro, alguns deles empacotavam mercadorias do mercado, e alguns deles vendiam jornal. E eu adorava essa história do jornal. Então, como é que a gente vendia jornal? A gente ia até a banca de revistas, e eu fazia isso sem minha família saber. E a gente ia para a banca de revistas, a gente pegava 10 jornais. Na época, o jornal lá de Brasília até hoje, que mais vende é o Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense fala muito de política, era um jornal realmente bastante importante naquela... Ainda é importante, mas na época do jornal era muito mais. Então, a gente ia lá na banca, pegava 10 unidades e saía para vender os Correios Brasilienses. Como é que a gente vendia? A gente pegava os 10 jornais e eu começava a gritar pelas ruas lá do nosso bairro. E eu gritava assim, olha aí, o correio! Olha aí, o correio! As pessoas já sabiam que era tradicional ali no bairro os meninos cantarem assim. Então, quando eles queriam o jornal, eles saíam, iam para a porta, da rua, para o portão, ô menino, vem cá. Aí ia lá, eu tinha um dinheirinho, tinha uma pochetinha, e eu ia lá, pegava o valor, dava o troco certinho, ia para outra casa e saía cantando, vendendo o meu jornal. E até então, eu estava me tornando um empreendedor de sucesso. Porque eu vendia 10 jornais e ganhava o dinheirinho. E naquela época, eu era um menino gordinho. O gordinho ama fandangos. Meu irmão, eu vendia 10 jornais, ganhava o suficiente para comprar um fandangos. E quando surgiu o fandangos presunto, gente, meu Deus, eu sou dessa época, era só de milho. Abriu fandangos presunto, que novidade. E eu voltar para casa todo feliz, que legal. Imagina o gordinho, depois de comer um pacote de fandango, é um gordinho feliz. Todo gordinho é feliz, não é verdade? E eu estava lá, ai, que delícia, valeu meus rendimentos, ficava feliz, tinha vendido, conseguido meu próprio dinheiro para vender fandangos. Só que, certo dia, eu estou vendendo, e como minha mãe não sabia, o que eu fazia? Eu passava na minha rua, eu saía de perto da minha casa, começava a cantar de novo. Até que um dia, uma vizinha me viu. Vizinho e fofoqueiro normalmente são sinônimos, né, cara? Por que a mulher foi abrir a boca? Ela me viu, mas ela ficou impactada. E ela saiu correndo para contar para minha mãe, achando que está fazendo mó bem. Ela chegou assim, Marilene, que coisa mais linda! Eu acabei de ver o seu filho trabalhando para ajudar em casa. Gente, que coisa mais linda, daquela idade, ajudando vocês. Ai, deve ser tão bom, né? Você está passando por dificuldade e o seu filho vendendo jornal para ajudar em casa. A minha mãe, dificuldade? A gente não está passando dificuldade, não. Imagina que naquela hora ela já pegou o chinelo. Ah, se eu pego aquele moleque. E minha mãe ficou uma arara. Mas eu não estava lá. Devo ter chegado em casa. Quando eu cheguei em casa, todo feliz, comendo meus fandangos. A minha mãe, Rafael, batendo chinelo na... Que história é essa de estar trabalhando para ajudar em casa, Rafael? Que história é essa? Você está maluco? O que a vizinhança inteira vai pensar da gente, Rafael? Olha, dona Celcina acabou de falar que você fez isso, isso e isso, que você está vendendo jornal. Você nunca falou isso para a gente, o que você está fazendo, Rafael? Você precisa de dinheiro, pede para a gente. Mas não vai vender jornal, Rafa. Você vai fazer a gente passar vergonha, Rafael. Que coisa. Até parece que a gente está precisando, mesmo se a gente estivesse precisando, você não tinha que divulgar para todo mundo, Rafael. O que você está fazendo? Acabava ali a carreira de empreendedor de jornal. Depois daquele dia, eu devo ter engordado uns 3 quilos, que parei também de comer fandango. Mas abandonei a carreira. Trouxe vergonha para minha mãe. Maravilha. Corta e a gente vai avançar daqui a pouco na minha história. Eu queria que agora a gente pudesse ler juntos 1 Samuel 17, a partir do verso 32. Vamos lá.
1 Samuel 17, a partir de 32. Passagem extremamente conhecida de todos nós. Golias está desafiando o povo de Israel. Será que tem algum homem dentre vocês capaz de me enfrentar? Será que existe algum homem? Durante 40 dias ele começa a lançar impropérios para aquele povo, declarando o povo de Israel covarde, porque ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Até que chega um momento, o garotinho vê aquela situação e aquele garotinho fala assim: quem é esse filisteu incircunciso para estar falando tais coisas contra o nosso povo? Eu vou lá destruir esse homem. Eu tenho coragem de enfrentar Golias. E aí começa a história que nós conversaremos aqui. Nesse momento ele chega para o rei, fala que quer enfrentar Golias, e o rei Saul diz o seguinte: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, rapaz. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro, desde a sua juventude. 34. Vi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Aquele garoto falou o seguinte: ei, calma aí, eu posso vencer ele sim. Eu posso vencer esse filisteu, eu posso vencer Golias, porque eu já tive vitórias lá no meu passado. Eu já passei por momentos difíceis, e eu sei como é que eu posso vencer aquele homem. Eu sei que eu passei por situações difíceis, teve festa que não me chamaram, eu não era reconhecido como um filho do meu pai, mas não tem problema, eu já tive vitórias lá no meu passado, que me credenciam para vitórias lá na frente. Corta a passagem de Davi. Eu já volto para ela daqui a pouco. Volta para Rafael. Rafael, aquele menino gordinho que vendia o jornal para comprar fandangos. Aquele rapaz que não tinha Deus, não conhecia Jesus. Até que um dia uma família de amigos dele se muda do Rio de Janeiro para Brasília. Apresenta a igreja para ele, uma igreja batista. E no meio de uma igreja batista, ele encontra Jesus numa união de adolescentes com 15 anos. Ele se batiza com 18 e a vida dele é completamente transformada. Ele fala: eu vou servir Jesus pelo resto da minha vida, eu vou servir a Jesus. Ele se batiza na mesma época que passa numa faculdade de publicidade e propaganda. E ele passa numa faculdade, e naquela época, ele vai para outra igreja, que é a igreja que eu frequento hoje, mas lá em Brasília eu comecei, chamada Sara Nossa Terra, e lá tinha um negócio chamado célula, pequenos grupos. E ali o Rafael se torna o líder desse grupo, dentro da juventude, e começa a chamar pessoas, e sempre teve a paixão evangelista dentro dele, sempre gostou de exalar o perfume de Cristo, para que outras pessoas pudessem conhecer a Jesus. E um dia esse Rafael, que sou eu, tem uma ideia brilhante na visão dele. Ele fala o seguinte: gente, vamos fazer o seguinte, vamos levar mais gente para a igreja, para a nossa célula. Eu tenho uma ideia muito boa, incrível a ideia. Posso contar? E a galera, conta. Aí eu falei: cara, a minha ideia é a seguinte: nós vamos convidar pessoas para a igreja, para a nossa célula, para o nosso pequeno grupo, utilizando o jornal. A galera: jornal? Como assim? Porque eu era um garoto que tinha vivido com o jornal. Eu mexia no jornal, eu não só vendia, eu conhecia do jornal. E tinha uma parte lá do jornal que me intrigava, chamada classificados. Eu ficava vendo aqueles anúncios de linha, assim, sabe? Porque vendia tudo. Gente, o pessoal vendia carro, apartamento, alugava coisas, anunciava emprego. Eu ficava fascinado com aquilo. Eu falei: gente, todo mundo lê classificados. Então vamos fazer o seguinte: vou colocar um anúncio da nossa célula no classificados do Correio Brasiliense. Eu achei que a galera ia achar genial a ideia. Eles ficaram que nem vocês. Todo mundo: até parece que vai dar certo. Que ideia é essa?
classificado, quem vai visitar a gente através de um classificado de jornal? Até parece que alguém vai ligar, isso não tem como, vai gastar dinheiro. Eu imagino que a título de hoje, devia mais ou menos colocar um classificado de linha, aqueles que você botava o textinho assim, uns R$40, R$50. E todo mundo, ninguém botou, ajudou muito aquela minha ideia. Mas eu falei, cara, quer saber? Está no meu coração, eu vou em frente. Não sei se Deus já colocou ideias que ninguém concorda no seu coração, mas saiba disso, pode ser essa ideia que vai mudar a sua história. Eu fui lá, ninguém me deu apoio, mas eu tinha uma convicção no meu coração, eu fui lá e fui numa loja de classificados e coloquei. Tum. Ninguém sabia. E eu coloquei o nome de um rapaz da minha célula e o nome de uma menina da minha célula. E não contei para eles. Domingo de manhã, a gente está no culto. Estava acontecendo o culto, todo mundo adorando a Deus, não sei o que lá. Acabou o louvor. A menina fala assim, eita gente, o que aconteceu? Alguém deve ter morrido. Eu falei, por quê? Cara, umas 20 ligações não atendidas no meu telefone. Aí o plano deu certo. Eu falei, isso aí, viu? Deu certo. Foi o classificado que eu coloquei. Não acredito. Você colocou? Coloquei. E coloquei seu telefone. Ela, filho, como é que você faz um negócio desse? Eu falei, meu Deus, agora o negócio vai dar certo. Porque a gente, às vezes, dá uns tiros achando que ninguém vai ligar. Só que nesse caso, deu muito certo. 20 pessoas ligaram. Aí meu Deus do céu, o que a gente faz agora? Porque achava que uma ou duas pessoas iam ligar. Mas ligou 20. Como é que eu vou botar esse povo numa casa? Como é que eu vou chamar 20 pessoas que eu não conheço para dentro da minha casa? Vai ser um problema. Eu tive uma ideia. Eu vou fazer algo. A gente vai fazer uma reunião num restaurante durante a semana, e se as pessoas forem legais, a gente leva para a nossa célula, que era no sábado. E foi assim que nós fizemos. Então a gente começou a chamar as pessoas para ir para o restaurante. Primeira quinta-feira de restaurante, foram umas 2 pessoas dentre todas essas que nós chamamos, que era um grupo de amigos, para a gente se conhecer. Começaram 2 pessoas. Na segunda semana, nós fizemos a mesma coisa. Eu anunciei, aí todo mundo começou a gostar da ideia, anuncia. Aí depois que dá certo, todo mundo quer participar, né? Aí foram lá 6 pessoas. Depois foram 8 pessoas. Na quarta semana, adivinha quem me liga? Foi mais ou menos essa ligação. Oi, Rafael, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Seguinte, sabe quem está falando? João Rafael. Oi, João, tudo bem? Poxa, que alegria falar contigo. Rafael, eu sou repórter do Correio Brasiliense. Eu achei a sua ideia tão inusitada. Eu nunca tinha visto alguém anunciar amizade dentro do classificado do jornal. Que ideia é essa? Eu falei, cara, é mais ou menos assim. A gente anuncia amizade, as pessoas vão lá no nosso evento de quinta-feira e elas fazem novos amigos, e assim elas gostam. Aí o repórter, eu posso ir lá fazer uma matéria? Aí poxa, pode fazer a matéria sim. Vamos lá, te espero lá na quinta-feira. Não deu outra. Quinta-feira, isso aí era o quê, gente? Eu abrindo a tampa. Eu não sabia onde que ia parar esse negócio. Mas o que aconteceu? O cara foi lá. E naquele dia, tinha uma galera que foi chegando. Até argentino teve nesse dia. E a galera ficou doida. Cara, o cara começou a fazer pergunta para as pessoas, começou a achar interessante. E falou que ia fazer uma matéria. Domingo ia sair a notícia no jornal. Eu falei, tá bom, vamos ver. Chegou domingo, saiu a notícia? Não. Eu falei, não acredito, cara. Sabia que o cara não ia gostar da matéria. Sabia. Que raiva, cara. Mas vamos crer. Quem sabe no outro domingo? Ou quem sabe na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Porque domingo é o dia que a galera mais lê jornal, né? Mais lia. Não sei nem mais como que é hoje. Mas naquela época era o domingo. Bateu um final de semana, nada. Na outra semana, nada de sair. Na outra, nada de sair. E eu chateado, eu triste. Até que um dia eu estou no acampamento da nossa igreja. De repente eu estou lá de manhã, no domingo, aparece um carro, estou vendo o carro vindo a toda velocidade, e eu falo, o que está acontecendo? E começa a buzinar, pem, e nada de entender. Rafael, saiu. Eu falei, saiu o quê? A matéria no jornal. Sério? No domingo? Aí o cara, no domingo. Rafa, página inteira de domingo.
Eu não acredito. Página inteira. Olha aqui, chamada na capa e página inteira de domingo. Para vocês verem o que aconteceu, por favor, primeiro slide que eu mandei aí, primeira imagem. Comportamento. Grupo publica em jornal aos domingos para quebrar a fama de cidade fria de Brasília e se surpreende com a repercussão. Os telefones não param de tocar. A matéria precisa-se de amigos. Luana Pilar de Preto e Rafael Lessa se espantaram com o número de telefonemas depois do anúncio do outro lado da linha. Apareceram até detetives em potencial. O texto, para quem está curioso, é assim: amigos de verdade, se você é novo em Brasília ou mora aqui e não conhece ninguém, ligue para nós e os nossos telefones. Gente, foi uma loucura a partir daí a nossa vida. Se a gente for colocar em valores monetários, e até hoje, um anúncio de página inteira no domingo, no jornal, é uma grana. De uma ideiazinha de que eu botava R$50, eu imagino que a valores de hoje, isso aqui é mais de R$100 mil de valor de divulgação do meu pequeno grupo, que a partir daí virou um grande grupo. A partir daí, gente, foi uma loucura a nossa vida. Esse aqui que parece, esse aqui sou eu, gente, sem barba. Esquisito, né, esse cara aqui, mas sou eu, tá? Sou eu, esse aqui. E a partir daí, foi uma loucura. Próxima reunião que nós tivemos no restaurante, já bateu mais de 100 pessoas lá. E nós fazíamos o seguinte, começamos a chamar pessoas, fazíamos amizade, chamávamos as pessoas, isso deu uma repercussão, com isso aí eu fui parar na televisão. Com isso aí eu fui parar numa mesa de reunião muito interessante. Na época tinha um site de relacionamentos, o primeiro deles que fazia muito sucesso na época, chamado Par Perfeito. O cara saiu de São Paulo, foi lá para Brasília para comprar a minha ideia, comprar o meu negócio. Porque ele ficou, meu irmão, eu não acredito, você conseguiu um negócio limpo. Todo o negócio que eu tenho meu termina em namoro, relacionamento, sujeira, pessoa traindo, traição. Cara, o seu negócio é puro. Quanto você quer que eu pague por essa sua ideia? Eu falei, cara, isso não tem preço, isso é algo que Deus me deu. E com isso, graças a Deus, como eu tinha essas pessoas, as mais próximas, eu comecei a chamar para a igreja, tem pessoas que estão na nossa igreja até hoje, fruto dessa estratégia aqui de evangelismo. Uma ideia. Alguém teve uma iniciativa diferente de abrir a tampa para que outras pessoas pudessem enxergar o bom perfume de Cristo. Quando eu vejo que pessoas lá hoje em Brasília são diáconos, pastores, são pessoas que hoje se casaram com pessoas da igreja, tiveram a trajetória da vida delas inteiramente mudadas, porque alguém resolveu ter uma ideia, fazer o perfume de Cristo conhecido, além do que é normal, além do que é costumeiro, além do que as pessoas já estão habituadas a ver. É isso que a sociedade está esperando ver. O rapaz que vendia jornal, que trouxe vergonha para sua família, estava tendo a mesma ferramenta lá na frente, sendo utilizada para exaltar ele. Para a honra e glória do nosso Senhor. Sabe o que aconteceu comigo depois no Correio Brasiliense? 2 meses depois, eu me formei em publicidade. Eu fui chamado e fui contratado analista de marketing sênior do Correio Brasiliense. Só que, graças a Deus, é interessante como algumas coisas acontecem no nosso passado, a gente não entende muito bem as correlações que elas vão ter lá no nosso futuro. Porque a minha história com o jornal não acabou, viu? Não acabou. Porque eu vim para o Rio de Janeiro, me casei, encontrei uma morena bonita, que hoje é a Bispa Ruth, nós nos casamos, e eu sempre nesse negócio de liderança de jovens, e a gente conversando, e um dia chegou que a nossa igreja teria que fazer 21 dias de oração. E eu falei, gente, vamos fazer 21 dias de oração, vamos fazer algo diferente, a gente não pode ficar orando aqui dentro das 4 paredes, porque o perfume tem que ser sentido lá fora, amém? É tão ruim, né, você comprar o perfume e ninguém sentir. Não é verdade? Quem já fez isso? Nossa, achei que eu ia arrebentar. Ninguém me elogiou, ninguém percebeu. Meu marido nem tinha para esse perfume. O perfume de Cristo, Ele colocou em nós para que essa essência fosse sentida, amém? Em vários lugares, por onde quer que a gente ande. Então, aconteceu que um dia eu estava no Rio de Janeiro, já liderando jovens aqui no Rio, surgiu uma reunião nossa lá, e a gente estava nessa, gente, vamos orar. Aí eu dei ideia, pastor, vamos orar do lado de fora da igreja, vai ser legal que as pessoas vão passar e vão ver a gente orando, vai ser muito legal isso. Aí eu falei, ideia boa, mas ainda não é isso, eu creio que a gente pode ir mais. Aí um cara falou, pastor, tem uma ideia,
vamos botar que a gente vai estar orando e vamos divulgar isso no Facebook. Aí a gente falou, poxa, que legal, mas Facebook, será que a galera vai ler, não vai? Eu falei, cara, tive uma ideia. E se a gente fizer o seguinte, a gente vai divulgar no Facebook, que a gente vai estar orando, não na frente da igreja, mas nas ruas do Recreio dos Bandeirantes. E ele vai orar nas ruas do Recreio, só que não vamos orar nas ruas porque a gente disser que vai orar. Que tal a gente colocar no grupo do Facebook e pedir para o pessoal do Recreio dizer em qual rua que eles querem que a gente esteja? A galera ficou, pastor, ninguém vai colocar isso, ninguém vai querer oração, isso não tem nada a ver, isso não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo se a gente não tentar. Mais uma vez, uma boa ideia que poderia ter morrido por falta de apoio dos outros. Mas quando Deus coloca algo no seu coração, tem líder de ministério aqui? Aprende isso. Se Deus colocou algo no seu coração, uma estratégia no seu coração, não joga fora, não. Mesmo que ninguém te apoie, está no teu coração colocar aquilo para fora, coloca. Deus vai honrar você. Quem sabe não foi o próprio Deus que no seu momento de oração que você pediu uma resposta para esse, Ele te deu. E você às vezes não tem colocado em prática, porque ninguém tem te apoiado. Vamos lá. Nós colocamos no Facebook. Tem um grupo do Recreio dos Bandeirantes. E nós colocamos um textinho lá. Esse que foi o Alex, que inclusive estava no almoço com ele hoje. Ele botou o seguinte, ó. Olá, vizinhos. Eu e alguns amigos do Arena Jovem Recreio queremos iniciar um movimento de oração em cada rua do nosso bairro, declarando a paz sobre esse lugar. Se você deseja a paz no local onde que você mora, coloca aqui o nome da sua rua, que nós iremos aí orar. Para que é um negócio que não daria certo? Se vocês conseguirem ver ali, está tendo nitidez. Só ali nós tivemos quase 800 curtidas e 178 comentários. As pessoas, na minha rua, vem aqui. Bota aí o próximo slide. As pessoas começaram a colocar. Vai lá, cadê? Bota aí. Tchau. É para vocês irem imaginando. Imagina muitas ruas. Foi. Aí, ó. Vai na rua Manuel Bucher Pinto, próximo. Olha, vai na rua Alberto Bianchi. Vai lá. Vai na rua Joaquim Moreira Neves. Vamos orar. Conte com a minha família. Linda atitude. Precisamos sim de oração. Minha rua é Demóstenes Madureira de Pinho, próximo ao posto 11. Me avise quando puder vir. Por favor. Obrigada. E nós começamos a fazer movimentos de oração. Então foram 21 dias, bota o próximo slide aí. Nós fizemos uma programação então das ruas, de acordo com a ordem das pessoas que colocaram as diversas ruas. Então tem ali os cruzamentos onde a gente se encontrava e a direção que a gente ia e os horários de encontro. Então foram 21 dias que nós fizemos esse movimento. E nós começávamos fazendo o seguinte, tinha um pessoal com violão, uns iam na frente e os outros iam, e a gente só cantava duas músicas. A gente cantava Como Zaqueu, quem sabe essa música? Eu quero subir. O quê? Vai! O mais alto que eu puder. E a gente cantando não sabia essa música. Aí porque essa música tem assim, ó. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Essa música é muito profética. As pessoas começaram, todo mundo sabia cantar essa música. Como a gente cantava, todo mundo começava a cantar por onde que a gente passava. Entrar na minha casa, entrar na minha vida. E a gente cantava outra, que é Santo Espírito, és bem-vindo. E a gente anunciava isso, vai cantando e vai. E a gente ficava cantando, adorando. E a gente olhava as pessoas, no recreio tem prédios. Aí, vamos lá. Quando chegava alguém num prédio, a gente... Oi, gente, tudo bem? Aí, porque as pessoas sabiam que a gente ia passar por conta do Facebook, elas já ficavam aguardando, e elas ligavam, ficavam piscando as luzes, assim, para a gente ver. E quando a gente chegava, oi, gente, tudo bem? Nós somos aqui do movimento que está orando por paz no Recreio dos Bandeirantes, e nós queremos orar pela sua casa, podemos? Abaixa a sua cabeça aí, vai, abaixa, fecha o olho. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa casa. Deus, eu peço que a sua presença invada esse lar. Deus, abençoe esse casamento, abençoe os filhos. Deus, eu esteja invadindo agora os quartos, a sala de estar, a cozinha, que a sua presença seja sentida em todos os ambientes. Deus, se estabelece a tua vontade, em nome de Jesus. Alguns deles falaram assim, vem aqui em casa, sobe aqui, ora aqui. E a gente começou a ter acesso às casas. E foi uma loucura, e as pessoas começavam a filmar a gente de cima das casas e botavam no grupo. Então era tipo uma procissãozinha que a gente ia fazendo, poucas pessoas, mas todo mundo começou a ir, porque começou no começo a ter 20 pessoas, depois começaram a ter 30, 40, 50 pessoas. Na segunda semana eu recebi uma ligação. Quem era?
o presidente do 31º Batalhão, quer dizer, o coordenador, né, o comandante do 31º Batalhão da Polícia Militar, e falou: pastor, que movimento bonito vocês estão fazendo? A gente quer apoiar vocês. Meu irmão, todo movimento nosso agora tinha uma viatura da Polícia Militar rodando atrás da gente. E a gente lá, Santo Espírito. Aí as pessoas começavam a descer. Pessoas das outras ruas sabiam, nossa programação, começaram a juntar. Foi uma loucura. Teve uma época que começou a ter problema no bairro. E qualquer problema do bairro, o pessoal começou a não ligar mais para a polícia. Começou a ligar para quem? Para a igreja. Eu me senti o Batman. Irmão, tem um assaltante aqui, pastor, vem orar. E eu, Deus, em nome de Jesus, abençoe esse bairro, Deus, em nome de Jesus. Tem um marido brigando com a mulher, pastor, vem para cá orar. E eu, era a igreja exalando o bom perfume de Cristo, gente. É a gente que tem que mudar a sociedade. Ele fica esperando que venha da política, da polícia, de outros lugares. Não é. A luz do mundo é quem, gente? O Bolsonaro? É a igreja. Posso ouvir um amém? Essa responsabilidade é nossa, nós somos o sal da terra, a gente é a luz do mundo, a gente tem resposta que as famílias estão precisando. Eu consegui fazer isso. Vocês lembram que o Rafaelzinho, ele vendia o quê? Mas depois Deus me colocou aonde? Como é que vocês sabem? Bota aí, porque agora eu virei, sabe o quê? Global, meu irmão, o Globo foi atrás de mim. O Globo começou. Moradores recorrem à patrulha de apitos e orações para coibir violência. Manifestantes reunidos pela igreja para a nossa terra. Era assim que a gente vencia os nossos inimigos. Jovens, adolescentes, com cartazinho chega de violência. Eu amo recreio, posso orar por você, eu amo você. E assim a gente invadia as ruas do recreio. Próximo slide, e olha que bonitinho, o garoto que um dia vendia jornal. Olha, há 10 dias as ruas do recreio estão sendo ocupadas por uma grande corrente pela paz. As manifestações são realizadas diariamente desde o dia 28, são iniciativa do Núcleo Jovem da Igreja Sara Nossa Terra. As passeatas vêm reunindo cerca de 50 pessoas que levam cartazes pedindo paz, apesar do cunho religioso. O pastor Rafael, o menininho que vendia um dia jornal. Bota de novo mais um slide, vai, passa aí para o próximo. Esse aqui é um jornal de bairro, lá da nossa, divulgando para a gente. Ainda há esperança. A Igreja Sara Nossa Terra faz passeatas para coibir a violência no bairro. Tem coisa que não tem jeito, gente. É a igreja que tem que entrar em ação. A gente tem que tirar essa tampa aqui e fazer o pessoal sentir o bom perfume de Cristo. É isso aqui que vai resolver a nossa sociedade. Só que não satisfeito, o garotinho do jornal não parou. Eu pregando, fazendo meu trabalho do dia a dia, ganhando pessoas, buscando fazer diferença na cidade, na minha geração. Um dia desse, agora no final de... a gente está em 26, né? De 24 para 25, recebi um telefonema lá em casa. Rafael, a gente queria saber se está disponível para fazer uma gravação. Eu falei, quem são vocês? Eles, a Rede Globo de televisão. Eu, sério? Sério. É o seguinte, a gente já arranjou um pai de santo, o mais importante do Rio de Janeiro, para essa matéria que a gente vai fazer. Eu já achei também um representante dos católicos, o representante da paróquia que tem lá no Corcovado. E também ele que coordena toda a região da Lagoa, ali da Zona Sul do Rio de Janeiro. É um cara muito importante. E a gente pensou, e eu falei, se eu conheço o Malafaia, né? Outro pastor importante. Ela, não, a gente pensou em você. Eu, como assim? Eu? Você. Eu falei, gente, mas eu nem sou famoso. Eu sou novo, assim. Ela assim, Rafael, a gente quer que seja você. Pelo seu perfil, a gente quer que seja você. Então, o Globo Comunidade fez no dia 20 e poucos, um pouco antes do Natal do ano passado, uma matéria onde estavam os 3 representantes das religiões, cada um para dar o seu aspecto, sua visão a respeito do Natal. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele poderia ter escolhido qualquer líder evangélico do
Rio de Janeiro hoje, porque o que não falta é igreja e pastor conhecido, renomado no Rio de Janeiro. Mas Deus, ele tem uma forma interessante de atuar, porque ele pega o mais improvável, ele pega o que não tem nada a ver, ele pega o que ele quer fazer e coloca onde ele quer colocar. E só sei que nesse dia, pode passar o slide aí, para honra e glória de Jesus. Estava eu lá fazendo o fechamento de ano do Globo Comunidade, gente, lá no Cristo Redentor, falando de Jesus para todo o Rio de Janeiro, dentro da Rede Globo de televisão. Falei de Natal, falei de Jesus, falei de esperança, falei de aceitar Jesus, de abrir o coração para Ele. Eu pude anunciar o Evangelho. Passa aí, próximo slide, vamos embora. Pastor Rafael Lessa, pastor da comunidade evangélica Sara, nossa terra. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? O Papa morreu. Papa Francisco morreu. Quem foi dar depoimento na Globo? Rafael. O Papa. Eu no Jornal Nacional. Rafael. O menino do jornal. Rafael, por que você está falando isso tudo para a gente? Porque agora eu quero voltar para a história de Davi. Porque Davi, naquele momento, ele teve diante de uma grande dificuldade, enfrentar Golias. E para ele enfrentar Golias e conquistar tudo aquilo que ele conquistou, ele teve que pegar recursos da onde? Do seu passado. Muitas vezes, e aquele passado não era um passado que ele poderia se envergonhar não, porque na verdade era fruto de vergonha para ele, porque honra para ele muitas vezes, aos olhos de Davi, teria sido, ele está treinando de repente luta com seus irmãos, treinando realmente treinamento com armas, realmente colocando um capacete, uma armadura, lutando aquelas lutas da época, mas não, ele estava cuidando das ovelhinhas do pai dele. Lá no meio das malhadas, com aquele cheiro de ovelha, aquela vida difícil, sem honra, que ninguém reconhecia ele, que trazia vergonha para ele, ele era um filho bastardo do seu pai. O pai dele não tinha orgulho dele, o pai dele escondia ele como alguém pouco importante, porque de repente a presença de Davi trazia vergonha para seu pai. Mas naquele momento de dor, aquele momento de vergonha, mal sabia Davi que estava preparando ele para vitórias maiores lá na frente. O Rafaelzinho, na sua escassez, na sua dificuldade, realmente sua família não tinha grandes recursos, mas ele andava com os meninos muito mais simples, então ele fazia o que eles faziam, e começou a vender jornal, e Deus sabia que aquilo que muitas vezes trouxe vergonha para a mãe dele, seria utilizado para exaltar ele lá no final da história dele. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque de repente, você que está passando aqui hoje, você chegou numa situação que fala assim, pastor, eu estou passando por um momento muito difícil. Pastor, eu estou passando por dias complicados. Eu estou passando por dias que realmente não são dias, os melhores dias da minha vida. Eu estou passando por falta. Eu estou sendo maltratado. A vida não tem sido favorável comigo. Eu estou num aperto muito grande. Eu estou passando por umas situações que eu nem sei por que eu estou vivendo isso. Eu quero falar para você que eu também não sei por que você está passando isso. Mas eu quero dizer que Deus sabe. E eu quero dizer que é Deus de repente preparando a sua essência para daqui a pouco mostrar para o mundo inteiro aquilo que Ele está fazendo. Eu queria falar para você que eu não sei o que você tem passado, seus dias têm sido difíceis, de repente a sua infância foi muito difícil, você tem histórias, lembranças muito complicadas do seu passado, mas eu quero falar que os seus melhores dias não estão lá atrás, Deus tem algo bom para fazer a partir daí, aquele que começou uma boa obra, Ele é fiel para cumprir e te dá um futuro totalmente diferente. Não desperdice o seu passado, porque Deus não desperdiça o seu passado, Ele pega toda aquela bagunça ali e depois Ele transforma em algo glorioso para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas? Vamos lá, gente. Eu quero ser hoje um profeta da esperança na sua vida e dizer para você, vai dar certo, seu final vai ser glorioso. Deus vai utilizar a sua dor para você mudar a história de pessoas. Você de repente não sabe onde que Deus vai te levar, mas das suas feridas Deus vai extrair vida para curar outras pessoas. Da experiência que Ele está te dando dos seus dias difíceis, se você não desistir, você vai colher uma colheita sobrenatural, por conta de tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque só vai poder falar com quem sofreu, quem experimentou sofrimento no passado.
Só pode falar que há esperança quem uma vez já não teve esperança, mas descobriu em Jesus essa esperança. Você de repente sofreu, eu sou uma menina e fui maltratada dentro de casa. Quantas meninas têm uma história igual à sua? Estão precisando olhar para você e confiar que alguém conseguiu vencer aquilo. E porque você venceu, o seu testemunho vai inspirar essa menina, vai inspirar esse garoto. E você vai mostrar para eles, existe um caminho, vem comigo! Chegou a hora de, em nome de Jesus, e eu quero declarar sobre essa igreja, algo diferente está acontecendo, porque hoje o tampo do perfume está sendo aberto. Hoje, em nome de Jesus, o perfume vai ser liberado, e toda Belfort Roxo vai conhecer essa igreja. Eu quero declarar, daqui a pouco quero orar, para que Deus dê algumas coisas, principalmente para a juventude que está aqui. Mas se você não é tão jovem, você pode receber também da sua vida. Sabe o que é? Uma unção, uma graça de criatividade. Aquilo que Deus colocou na sua vida, Deus vai derramar criatividade. Que nem Deus me deu criatividade para tocar pessoas, Deus vai dar para pessoas aqui também. Ou de repente você já tem uma ideia muito boa, mas você ficou com vergonha. Eu vim aqui para te dar coragem, para você colocar para fora aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe aquele negócio que Deus já mandou você abrir, você não quis abrir? Porque ninguém te apoiou, porque o projeto era teu. Coloca para fora. Mostra para todo mundo que Deus fala contigo. Mostra para todo mundo que ainda é esperança. Mostra para Ele. Faz. Líder de ministério. Faz. Líder de criança. Você que está aqui no louvor. Coloca a tua música para fora. Mas ninguém gostou da música. Mas de repente tem uma galera lá fora que vai gostar e amar essa música. Esse som. Tem um garoto da nossa igreja. Os meninos estão aqui, eles conhecem. Um garoto lá da minha igreja uma vez teve uma ideia. Pastor, eu quero fazer um site dos empresários da igreja. Posso? Ele deu o nome de Inradar. No momento até eu achei estranho que ele ia cadastrar os empresários, mas ele começou a acreditar naquele projeto. E começou, daqui a pouco veio a pandemia, ele falou, pastor, eu consegui uma ferramenta de transmissão de culto em tempo real, para as pessoas interagirem, e eu posso fazer com que as igrejas coloquem a sua própria marca dentro do seu site. Daqui a pouco esse site virou aplicativo. Hoje esse aplicativo do Pedro, meu discípulo, lá da minha cela, se chama InChurch. A maior plataforma, maior startup cristã. São mais de 50 mil igrejas pagando mensalidade para a empresa dele. Uma empresa milionária que começou com um sonho, um projetinho, uma ideia que ele colocou para fora, e pessoas que começaram a impulsionar ele, vai. Eu não sei o que você tem feito, de repente vai ser o teu canal de internet. Vai ser um livro que você vai colocar aí para fora. Vai ser lá um podcast que você vai iniciar. De repente vai ser, você vai começar a vender bolo para fora. Você vai começar a fazer roupa. Você vai trabalhar com moda. Você vai trabalhar na tua área de atuação. Você é da área de direito. De repente Deus vai te dar uma ação que só você vai saber resolver. Eu quero declarar que hoje, em nome de Jesus, coisas novas vão acontecer. Deus vai utilizar a sua vida. De repente pessoas aqui de perto estão esperando o quê? Uma iniciativa diferente dessa igreja evangelista. Eu quero crer que hoje, em nome de Jesus, coisas novas acontecem aqui. Você pode ficar de pé onde você está. Cadê meu amigo tecladista? Agora eu queria um tecladista. Pode fazer isso comigo em parceria. Cadê o rapaz do teclado? E aí, meu garoto? Vamos lá. Feche seus olhos onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora. Eu quero realmente colocar um fogo no seu coração. De repente você já teve um fogo, já teve essa iniciativa, mas ficou meio guardadinho dentro de você. Mas eu quero declarar que hoje algo vai acontecer. O seu coração vai se incendiar e ideias vão vir à tona. E essa igreja nunca mais será a mesma. Quero declarar que hoje geração eleita, hoje não vai ser mais o mesmo. Depois, em nome de Jesus, Deus não trouxe esse evento simplesmente para que você venha aqui e tenha momentos de felicidade e depois isso acabe muito daqui a pouquinho. Mas não, Deus te trouxe aqui para impactar, incentivar você e declarar que você vai mudar a sua história, que Deus vai te dar ideias melhores que as que eu tive, mas você vai ganhar mais pessoas, você vai alcançar mais vidas. Belfort Roxo vai ouvir falar dessa igreja, a Baixada vai ouvir falar dessa igreja. Eu quero declarar que pessoas de todo o Rio de Janeiro vão começar a vir nessa igreja, vão começar a entender aquilo que está acontecendo aqui. Deus, eu quero vivenciar aquilo que eles estão vivenciando. Deus, eu quero experimentar isso que eles estão experimentando. Eu quero ouvir essa música, eu quero ouvir esse som, eu quero ouvir desses vídeos. Eu te ouvi, Deus, que ali alguém mudou a história de outras pessoas a partir de uma iniciativa que ele teve, que ela teve, em nome de Jesus. Depois de você trabalhar junto ao poder público, Deus vai te dar ideias.
Deus, eu venho abençoar esse ministério de dança, de teatro. Deus, que abençoe, Deus, realmente esse ministério para que eles possam ir cada vez mais longe. Derrama criatividade sobre eles para fazerem o que ninguém pensou, o que ninguém sonhou, o que ninguém viu que era possível. Deus, abençoa o ministério de mídia, Deus. Essa igreja vai impactar essa região, em nome de Jesus. Eu abençoo os ministérios dessa igreja, que haja paz, que haja estratégias, que haja crescimento, Deus, que haja realmente expansão. Eu declaro um tempo novo em nome de Jesus. Sobre os empreendimentos aqui, Deus, representados, abençoa, Deus, aqueles que estão à frente das suas empresas. Faz derramar novas ideias, faz derramar, Deus, novas iniciativas, Deus. Soluções venham agora, em nome de Jesus. Que portas se abram, Deus. Eu vou declarar um tempo novo. Algo novo vai acontecer, Deus, em nome de Jesus. Que essa graça de criatividade seja derramada aqui sobre essa igreja, em nome de Jesus. Eu queria, numa atitude, desculpa, licença aqui, gente. Todo mundo pode fechar os seus olhos nesse momento? A igreja inteira de olhos fechados. Com muito respeito agora, eu queria saber se existe alguém hoje aqui que está passando pelos seus dias mais difíceis da sua vida. Se hoje é um dia que realmente você fala assim, estou precisando de oração, cara. Eu não estou entendendo o que eu tenho vivido, está muito difícil para mim, o fardo está difícil demais de ser carregado. Sai do seu lugar e vem para cá, a gente quer orar por você. Meninos, podem orar, Nicolas, pode orar, vem, Frita. Ora pelos meninos aqui, olha para a turma aqui toda, vamos lá. Não sei se tem mais líderes aqui na igreja, se tiver mais líderes, pode orar também. Vem cá, não deixa ninguém sozinho nessa hora não. Vamos lá, gente, não é para esperar não, vamos orar, vamos. Vambora. Põe as mãos. Ora por eles, ora por elas. Vamos orar em nome de Jesus. Precioso Jesus,
te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. E não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são as desejáveis e o mais doce tudo que tenho eu derramo aos teus pés. E não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Se lance nos pés do Senhor essa noite. Ele é o que nós precisamos essa noite. Há só uma solução. Há só um nome a ser buscado. Clama pelo nome de Jesus essa noite. Que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, esta é a boca. Que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, esta é a boca. Que nunca
Senhor, o Senhor é o bem mais precioso, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o único que tem a solução para aquilo que para nós é impossível de ser resolvido. O Senhor é o único que tem todas as respostas. O Senhor é o Deus criativo que nos dá criatividade. O Senhor é o Deus do poder que nos dá poder e força, Senhor. Ó Deus bendito, o Senhor é o Deus onisciente, que conhece o que cada um aqui está colocando no teu altar nessa noite. Senhor, cadeias foram quebradas aqui. Ó Deus, muralhas foram derrubadas aqui, Senhor. E o Senhor está construindo uma história nova. Gente recomeçando contigo, gente voltando para o Senhor, gente se rendendo a Ti. Ó Deus onisciente que conhece todas as coisas, e cada lágrima, cada sorriso, cada luta, cada petição. O Senhor também é Deus onipotente, e nenhuma dessas lutas pode superar o Teu poder. Por isso, Senhor, clamamos, estende a Tua mão sobre nós, em especial sobre a vida dos Teus filhos e filhas que estão aqui à frente, quebrantados na Tua presença. Senhor, essa palavra liberada nessa noite aqui veio do Teu trono de graças, para marcar os nossos corações. O que nós te pedimos, Pai, é que o Senhor esteja conosco por onde formos, porque o Senhor é Deus onipresente que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E ó Deus, se há alguém aqui ainda com a palavra desistência no seu coração, tira agora, Senhor. Tira agora, Senhor. Renova as forças, Senhor. Dirige os passos, Senhor. Faça tudo novo, Pai, que só o Senhor pode fazer. Ó Deus bendito, Deus de imensa graça, toma a vida de cada um que está aqui, toma a vida daqueles que conosco compartilham esse momento pela internet. Ó Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Obrigado, ó Deus, abençoa a vida do pastor Rafão, Senhor. Obrigado por sua vida, por sua história, ó Deus, pelo seu testemunho, por esta palavra. Abençoa o seu ministério, ó Deus, abençoa a Sara do Recreio, que tem sido bênção, Senhor. Aquela igreja, agência do Senhor naquele lugar. Dá crescimento, ó Deus, dá sabedoria ao teu filho para liderar o teu rebanho ali, Senhor, com a sabedoria que vem do teu trono de graças. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Deus, por essa conferência, por tudo, Deus, que foi dito, vivido aqui desde sexta-feira. Senhor, obrigado por todos que nos visitam, por todos que compartilham esse momento conosco, Senhor. Ó Deus, que ninguém saia daqui, ó Deus, do mesmo jeito que chegou, porque o Senhor é o Deus que transforma e faz tudo novo. Senhor, não é possível viver esse momento aqui e sair do mesmo jeito. Que cada um saia aqui transformado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor, Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma a juventude da nossa igreja em Tuas mãos. Toma toda a nossa igreja. Toma essa cidade, ó Pai. Faz uma revolução espiritual nessa cidade, a partir da Tua igreja, Senhor. A partir de cada um aqui testemunhando, vivendo a Tua palavra. Abençoa cada lar aqui representado nessa noite. E ó Deus, que haja paz, que haja harmonia, que haja amor, que haja felicidade em cada lar representado aqui, Senhor. Abençoe, Deus, o nosso caminho de volta aos nossos lares. E ó Deus, que essa semana que começa hoje seja marcada pelo Teu poder, pela Tua presença, pela santidade do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. O nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje
e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Aplauda o Senhor. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus.